Amém, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre todos nós. Hoje, eu confesso aos irmãos que estou desde cedo já me programando, Alessandra, para vir ao culto, pois estou um tempo sem vir cultuar com os irmãos. E hoje, à tarde, Samuel perguntou: vai para onde? Eu já estava praticamente pronto. Talvez tenha sido aquela saudade de estar entre os irmãos, né? Uma coisa que é maravilhoso é nós nos reunirmos para adorar a Deus. E a semana passada inteira eu não pude vir por conta do emprego. Vim domingo pela manhã. Mas os irmãos bem sabem, eu acho que somente eu vim, né? E vim esperançoso, mas devido às festividades, de maneira saudável, foi determinado apenas culto à noite, e eu fiquei esses dias sem vir. Deu realmente saudade. Eu nunca antes havia sentido isso, talvez porque eu nunca antes também fiquei tanto tempo sem estar em comunhão com a igreja. E realmente, irmão, é algo que nos faz sentir falta. E eu glorifico a Deus pelo fato de estar com vocês nessa noite, amém? Vamos colocar todos de pé. Feche seus olhos. Vamos orar ao Deus que nos deu vida nesse momento. O véu foi rasgado de modo que nós podemos e temos livre acesso ao trono dos céus. Então, onde você está, faça sua oração a Deus. Você também que está em casa nesse momento nos assistindo, feche seus olhos e faça uma oração a Deus. O ano 2021 passou, entrou agora 2022, e certamente você fez planos. Certamente você planejou, projetou alguma coisa para o ano de 2022. E os nobres projetam coisas nobres. E a sabedoria é em temer a Deus. Então, apresente-se a Ele nesse momento, que é o princípio de tudo. O princípio de tudo é você entregar a sua vida ao Senhor, entregar a cada uma das suas ações aquele que vive e reina para todo sempre. Esse é o princípio de tudo. Porque conforme diz o texto que nós iremos trabalhar essa noite, sem Ele nada podemos fazer. Pai bendito, nós amamos a Tua presença, Senhor, e não há lugar melhor para estarmos. Tua presença, ela é maravilhosa, nos preenche, e nós precisamos sim disso, Deus. É tão bom estar contigo, é maravilhoso estar em Tua presença, Senhor. Eu amo a Tua presença, e meu desejo é transbordar da Tua presença dia após dia, até que de certo modo eu venha a ser confundido contigo, Pai. Preencha a minha vida, Deus, com a Tua graça, com a Tua maravilhosa graça. Preencha essa igreja, Senhor, com a Tua graça, Senhor. Preencha os nossos corações com a missão que o Senhor colocou para nós, Deus. Preenche o nosso ser, Deus, com a Tua sabedoria, Deus. Preenche a nossa mente, Senhor, com a Tua mente, com a Tua inteligência. Ó Deus, preenche a nossa força com a Tua determinação, com o Teu agir, para que desse modo, Senhor, possamos nos apresentar a Ti como servo bom e fiel, obreiro aprovado. Que o Senhor possa continuar conduzindo este culto a Ti, que essa palavra, Deus, direcionada a
cada coração que ouve a minha voz possa expandir em alegria, Senhor, de modo que nos leve à ação desejada por Ti, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar? Amados irmãos, eu creio que cada pregador tem uma característica de mensagem e... oh glória! A minha característica é ser bastante direto no que diz respeito à aplicação do texto em nossas vidas. Mas, nessa noite em especial, eu quero trazer o contexto desse texto que nós estamos trabalhando, para que a nossa mente possa ser expandida e que tenhamos a compreensão do que Deus quer falar. Aliás, do que Deus tem falado. Pois assim, Senhora, como o Salmo 119, que é longo, mas tem uma mensagem única. Toda a Bíblia tem uma mensagem única. Toda ela. E talvez muitos de nós tenhamos uma pequenina dificuldade em entender essa mensagem que é tão simples, que Paulo vai dizer que nós não devemos trazer complicação à simplicidade do Evangelho. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Tentarei também ser o mais breve possível. Embora o texto nos leve a não ser. João 15, o versículo é o 5º. Diz assim: eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Amém? Aqui Jesus acabara de realizar a ceia, e agora ele sai rumo ao Monte das Oliveiras, lugar, por sinal, que Judas iria entregá-lo. Mas neste caminho, neste meio tempo, Jesus aproveita para trazer um ensinamento para os seus discípulos, e como era de comum costume dele, ele traz uma parábola. Certamente ele deve ter passado e visto uma videira, e aproveitou ali para trazer à mente dos seus discípulos essa verdade, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aqui agora, Jesus não usa aquela outra videira. Qual videira é essa? Israel. Israel é uma videira. Ela foi escolhida para ser a videira. E quando Cristo chega para os seus discípulos e fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira, ele traz à sua memória de que havia uma outra videira, que não era verdadeira, porque falhou. Israel falhou em fazer com que os seus ramos dessem frutos. Israel falhou em fazer com que a sua obra fosse frutífera. Só que agora, naquele momento, Jesus Cristo ele está assumindo essa consciência de ser a videira verdadeira.
Uma coisa interessante, e eu tenho sempre pensado sobre isso, porque em tudo na vida, nós temos consciência de muitas coisas. Se eu perguntar para, eu até falava com o Ebert agora mais cedo, se eu perguntar para qualquer profissional, qual a sua profissão? Ele vai dizer, se for um mecânico, ele dirá, eu sou mecânico. Não é verdade? Se for um médico, ele dirá, eu sou um médico. Se for uma professora ou um professor, dirá, eu sou um professor, eu sou uma professora. Jesus, ele assume essa consciência em vários momentos, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta do aprisco. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, eu sou a videira verdadeira. E você? Qual a consciência que você tem a respeito de você mesmo? Quando Cristo chega para os seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem dizem o povo que eu sou? Mas e vós? O que dizem? E sobre você mesmo, o que é que você diz que você é? Ah, eu sou um cristão. Maravilha. Eu sou um servo de Jesus. Excelente. Mas na sua qualidade de cristão, na sua qualidade de servo, no seu exercício de ser, quem você tem sido? Essa pergunta não pode ser vaga em nossas vidas. Uma pessoa que está enferma, ela tem consciência da sua doença. Alguns vão dizer, eu sou hipertenso. Eu sou diabético. Ela tem consciência desse estado que ela está. E ela assume isso. Alguns vão dizer assim, a minha doença, a minha dor de cabeça, é assumindo a consciência. Querendo ou não, o tempo todo nós estamos assumindo alguma coisa. Só precisamos entender se aquilo que eu estou assumindo é bom ou ruim para mim. Quando Cristo vai curar a filha de um homem que veio assumindo a consciência de que Jesus poderia curá-la. Ele vai, no meio do caminho vem pessoas que tentam mudar isso. E Cristo faz questão de manter aquele homem naquela consciência. Não temas, somente creia. Mas já reparou que mesmo nós querendo ser algo, muitas das vezes não conseguimos? E é da vontade de Deus que a gente seja, porque Ele vai dizer, eu sou uma videira, meu pai é um agricultor, é um lavrador, e vocês são os ramos. Será que nós estamos de fato ligados na videira? Porque a palavra de Deus vai dizer que pelos frutos há de se conhecer a árvore. Pelo fruto há de se conhecer a árvore. Será que nós estamos realmente ligados nessa videira? Quando Jesus ele assume essa consciência de ser tudo isso que ele diz ser, ele assume com convicção. E embora todo Israel não cresce, em sua maioria aliás, ele não mudou
a sua consciência. A sua consciência era tão plena do que Ele é, que Ele chega para os seus discípulos e fala assim: uma comida eu tenho para comer, a qual vocês não conhecem. E na humanidade os discípulos perguntam: será que alguém trouxe alguma coisa? Ou será que Ele trouxe algo? Não é possível, que comida é essa? A minha comida e minha bebida é apenas uma coisa: fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Apenas isso. Apenas isso. O que é que você tem assumido na sua vida? É uma das coisas que eu hoje tenho me policiado muito sobre o que eu tenho pensado. Porque o homem é aquilo que ele pensa ser. A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu aquilo que ela prolongou na sua consciência, na sua mente, se apenas eu tocar na ponta das suas vestes. Então eu tenho um tempo todo estado me policiado, porque quando eu me pego, muitas das vezes estou pensando em coisas que não deveria pensar. E Filipenses diz o que nós devemos pensar. E muitas das vezes alguns dos nossos pensamentos nos trazem um estado de tristeza, um estado de medo, um estado de desesperança, um estado de raiva, de descontentamento, de solidão. Mas assim como esses pensamentos trazem esse estado, existem também outros pensamentos que me trarão outro estado de alegria, de confiança, de unidade, o que nós tanto precisamos, sermos um, para que o mundo reconheça que nós somos dele, precisamos ser um. Assim como Cristo é um com o Pai, nós precisamos ser um. Então precisa entender que Jesus é a videira, e por Ele ser a videira, Ele não deixará os seus ramos sozinhos, porque os ramos não podem produzir nada se não estiver na videira. Aqui faz cair por terra talvez aquele pensamento de que eu estou só, de que ninguém me vê, de que ninguém me enxerga, de que ninguém me ouve. Porque eu estou na videira, e o que faz os ramos dar fruto é a raiz. Se as folhas estão secas, não se molha as folhas, molha-se, rega a raiz. Os ramos frutificam porque a raiz é forte. A raiz faz com que esses ramos dê o fruto devido. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, isso é uma boa notícia. Quando Cristo disse que Ele é a videira verdadeira, Ele elimina qualquer possibilidade de fracasso. Olha só o que o texto nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esses dão muito frutos. Estando nós na videira, é impossível porque o ramo não produz fruto de si mesmo. É impossível que não venha a sair fruto, porque o ramo, repito, não pode produzir fruto de si mesmo. É impossível. Se você tem talvez se queixado pelo fato de não estar produzindo tanto que deveria produzir, pergunte-se por quê. E pergunte-se como você poderia produzir na qualidade a qual você é designado.
Quais são as ações que devem sair de sua iniciativa para reverter o quadro de pequena ou nenhuma frutificação? Segunda coisa que eu quero trazer está no versículo 2 e 3. Toda vara que estando em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Deus é o lavrador. E nessa função de lavrador, a primeira coisa que ele faz é tirar, é arrancar todo ramo que não frutifica. Parece ser duro isso, né? Mas o agricultor, ele tem uma responsabilidade: fazer com que a coisa dê certo. Então, todo ramo que não frutifica, ele é cortado. Todo é cortado. Lembremos que é impossível que essa videira deixe de frutificar. A grande questão é: eu serei o ramo que é cortado ou o ramo que é limpo? A questão é eu decidir que tipo de ramo serei eu. A questão é você decidir que tipo de ramo você será. A questão é que nós viemos a nos posicionar na videira. A videira faz com que os ramos frutifiquem, mas existem ramos que não frutificam. E o agricultor, sabendo disso, ele corta esse ramo. Para quê? Para que ao vir crescer um novo ramo, este possa frutificar. Essa é a primeira função desse agricultor nessa videira. Primeira grande função. Agora observem. Nesse texto, ele declara: toda vara que estiver em mim. Aqui, em momento algum, está falando daquele que não aceitou Jesus como seu Salvador. Quem está sendo cortado aqui não são eles, até porque eles não estão. São aqueles que estão. São aqueles que estão ligados na videira. Ou seja, cada um de nós. Mas que ramo você quer ser? Agora, uma coisa interessante que nós podemos nos perguntar é assim: se a videira é que leva o ramo a frutificar, por que existem ramos que não frutificam? Por que existem cristãos que não frutificam? Se está na videira. Porque o texto diz que haverá necessidade de corte. E é cortar, é de fato descartar. Por que essa necessidade? Abre em Gálatas 5, 22, por favor. Gálatas 5, 22. Vai falar sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ok? Mas eu destaco aqui
é o fruto do Espírito. Não são os frutos, mas é o fruto do Espírito. Está no singular, como se fosse apenas um fruto. E o pastor, professor do Betel, Roberto Santa Luz, conhecido como Bel Santa Luz, ele, ao falar desse fruto do Espírito no seminário teológico evangélico Betel brasileiro, que aliás é um seminário que engrandeceu muito em minha vida, ele diz, e os seminaristas presentes talvez lembrarão disso, que é como se fosse uma jaca e dentro houvesse vários bagos. Só que acontece com muitos cristãos é que quando recebem do Espírito Santo esse fruto, eles ficam tão admirados com a casca que não abrem para aproveitar cada bago que tem dentro. Pois quando se abre esse fruto, é revelado o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança, domínio próprio, mansidão. Mas só quando se tira proveito dele, só quando começa a se deliciar nisso. E isso aqui está falando de caráter. Existe um livro de Rosivaldo Araújo com o título Mais que Caráter, através daquele versículo que diz: se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, não podeis ser meus discípulos. De modo que ele vem exaltar a ideia de que nós precisamos não apenas ter um caráter, mas que caráter. E as experiências trazidas naquele livro são maravilhosas. E esse caráter, ele é moldado através do fruto do Espírito. Isso aqui é falar sobre relacionamento, irmão. Você que tem paciência, domínio próprio, mansidão, temperança, um ânimo longo, e nossa, veja como isso faz diferença no dia a dia uns com os outros. E precisamos então cultivar isso em nossas vidas. Se eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu preciso me deliciar no fruto do Espírito. Eu preciso me render no fruto do Espírito. Eis o motivo, talvez, o fato de que muitos cristãos não estejam frutificando, seja a abstenção desse fruto do Espírito. Seja não trazer para dentro de si, para o seu dia a dia, isso que nós acabamos de ler. A segunda função do agricultor a primeira é cortar, a segunda é podar, limpar. No livro, eu não sei se foi, se eu lembrar o nome do autor aqui eu trago, mas são as 4 estações de Igreja com Propósito. Nossa, fugiu o nome do autor aqui. Ele fala que ele foi ministrar em uma cidade do sul do Brasil, e na casa que ele ficou, acho que era a casa pastoral, ele foi convidado para ser pastor dessa igreja, se minha memória está sendo plena aqui. E no quintal havia uma parreira, e as folhas estavam lindas. Quando ele saiu, que viu aquilo, ele ficou maravilhado. Joselito Paz? Carlito Paz. De onde foi que veio Joselito, pelo amor de Jesus Cristo? Enfim. E ele viu aquela coisa linda, aquelas folhas que quando o sol batia chegava a brilhar. Ele ficou admirado com aquilo, pois nunca antes havia visto isso. No dia seguinte, quando ele acorda, está o irmão da igreja cortando tudo, deixando soltá-lo. Ele: irmão, por que você fez isso, irmão? Cortou tudo. O irmão fala para ele assim: é necessário, pastor, porque essas folhas são da frutificação passada, ela não vai frutificar.
para que frutifique, é necessário que seja limpo. Então o agricultor, ele quer limpar-nos, a mim e a você. Limpar o quê? Áreas de nossas vidas que são infrutíferas, que impossibilitam o seu crescimento. Áreas de nossas vidas que tira a nossa energia, traz desânimo, traz afastamento, traz distanciamento. Ele quer limpar. Com qual propósito? Para que possamos dar mais frutos. Diga assim, mais frutos. Essa é a nossa finalidade. Ninguém aqui foi chamado para ser estéril. Uma frase que o pastor Ebe usa, ele fala assim: e ovelha sadia dá muita cria. Ninguém, nenhum de nós fomos chamados para a esterilidade, mas sim para frutificar. Mas sim para frutificar. Ele vai dizer que nós, eu e você, olha que coisa maravilhosa, eu e você, porque Cristo, Ele dá uma oportunidade a todas as pessoas. Ele senta à mesa e parte pão, até com quem vai traí-lo. A benevolência, a misericórdia de Jesus é algo que nós precisamos urgentemente pôr em prática. Ele senta à mesa com alguém que sabe que vai trair e parte o pão com essa pessoa. E muitas das vezes, muitos de nós não queremos nem saudar o irmão ou olhar a sua face, porque estamos um pouco descontentes com algo. Isso também o agricultor quer limpar, para que continuemos a dar frutos. E essa limpeza, ela ocorre quando nós escutamos a palavra de Deus. Nós somos fortalecidos pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Vocês todos já estão limpos pela palavra. Não é por nenhuma outra coisa. Quando Pedro diz: eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Se você não permitir, você não tem aliança comigo. Já que é assim, então lave logo a cabeça e o corpo todo. O corpo todo está limpo pela palavra. Falamos aqui do Salmo 119 sobre a importância dessa palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ela que me anima, ela que me motiva, ela que me eleva. O momento da limpeza da videira é quando se retira as folhas para a próxima frutificação. Só assim virá mais frutos. De modo que está na hora de nós observarmos, pôr em prática a palavra, e assim, desse modo, retirarmos todas as folhas que não servem para frutificar e que apenas está ocupando espaço. Existe uma lei da física clássica que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né, irmão? Alguém tem que sair. O que não está frutificando tem que sair, para que aquilo que frutifica possa adentrar. Amém, queridos? Para finalizarmos, o versículo 4, ele vai dizer: está em mim e eu em vós. Como a vara, o ramo, de si mesmo não pode dar frutos, se vocês não estiverem na videira. Vocês também não frutificarão. Irmãos,
Se tem uma coisa que de maneira urgente, tem um livro chamado Tríade do Tempo, muito bom. Inclusive o autor é irmão na fé nosso. Ele fala que o nosso tempo ele está dividido em 3 partes. Aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. Circunstancial são todas as coisas que só faz ocupar nosso espaço, nossa vida. Não tem proveito algum. As coisas importantes, aliás, as coisas urgentes eram importantes, que deixaram de ser feitas. Poderia ser feito antes, mas o fato de não ter sido feito, saiu da área de importante para ser agora a área de urgente. E talvez algo urgente esteja agora para nós. Quando nós lemos Gálatas 5, que diz que o fruto do Espírito é e começa com amor. Amor. E Paulo, quando vai escrever o 13º capítulo de 1 Coríntios, ele fala sobre o que o amor é. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É por isso que após o amor, ele vai colocar todas as outras qualidades que estão nesse fruto. Porque se não houver amor, nada mais haverá. Sabe por quê, queridos? O Deus que nós servimos, Ele é amor. Amor. E João vai dizer, Alessandra, não amemos só de palavras, mas em atitudes, em ações. As nossas ações devem ser de amor, um para com os outros. Isso transforma todos nós em um só. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Essa é a única forma de eu abrir a minha boca e falar, eu estou em Jesus. Porque aquele que diz que está com Jesus, também deve andar como ele andou. Se teve algo que ele fez, foi amar. Não apenas os seus discípulos, não apenas os israelitas, mas toda a humanidade. Toda a humanidade. Está em mim e eu em vós. Essa frase também me intrigou. Por quê? Será que é possível alguém estar em Jesus e Jesus não está nele? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que quiserdes e assim será feito. Olha que coisa interessante. Porque uma coisa está condicionada à outra. Permaneceres em mim. Ah, eu estou em Cristo. Maravilha. Quantos aqui estão em Cristo? Aí vem, e as minhas palavras, os meus ensinamentos, permanecerem em vocês. E somente se as minhas palavras, os meus ensinamentos permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes, e assim será feito. Precisamos permitir que a palavra dele
permaneça em nós. Como é que ela permanece? Quando ela está mudando a minha vida. Não é apenas quando eu estou lendo a palavra, mas é quando eu estou praticando, quando eu estou exercitando, quando eu estou exercendo, quando eu estou transmitindo essa palavra através do meu ser. Aí ela está permanecendo em mim. E aí eu provo que sou seu discípulo. E aí eu não serei aquele ramo que será cortado, mas serei o ramo que será podado, limpo, para que continue a dar muitos frutos. Amém, queridos? Fiquemos de pé. Quando estamos nele, produzimos frutos de forma abundante. Quando estamos em comunhão com a sua palavra, nada impede de vermos os frutos. A nossa unidade como corpo de Cristo, ela é fundamental. Vamos orar. Pai bendito, eu me alegro por saber que o Senhor é quem faz com que nós venhamos a frutificar. Eu me alegro em saber que o nosso Deus, o agricultor, Ele nos limpa com o propósito de que nós venhamos a dar mais frutos. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros da promessa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem alimentado as nossas vidas com a sua palavra transformadora. E que a cada dia, Senhor, possamos viver intensamente as bênçãos espirituais. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, e com as suas orações silenciosas estamos dispensados.